Vale analisar. Ruptura. Vamos lá que agora rufem os tambores. Vamos fazer uma visão psicanalítica, trazer uma visão psicanalítica para essa série que, uau, ela explode o cabeção. Explode ou não explode, meu povo? Explode o cabeção. Mas como assim, Fernanda? Ela explode o cabeção? Pois é. Essa é uma daquelas séries que você assiste o primeiro episódio e você fica pensando, nossa, mas que esquisito, porque ela é completamente contrassenso. Ela vai contra tudo que você imagina numa série de ritmo, de continuidade, de contar da história, de narrativa, tudo que você já teve, tudo que a gente teve ao longo das construções das narrativas em filmes e séries, ela é disruptiva, ela é destruída, desconfigurada nessa série, porque ela realmente vem para fazer essa cisão, essa divisão entre o que é conhecido do que é desconhecido. E por essa razão, ela vem encantando o mundo inteiro, vem ganhando espaço cada vez mais. Ela foi produzida e desenvolvida em 2022. E aí depois, eu, Fernanda, né, eu confesso que eu conheci essa série o ano passado, 2024, e terminei a série assim meio a contragosto. Então eu comecei um pouquinho, aí parava, começava, parava. Eis que me forcei a continuar e estamos aqui agora. Vale analisar a série, vale analisar cada capítulo, vale analisar todos os personagens individualmente, porque sim, cada personagem é um universo de possibilidades. E quando a gente chega agora na segunda série, na segunda temporada da série Ruptura, ela realmente explode no mundo inteiro. É aí que o mundo inteiro começa a conhecer e a falar sobre ruptura. E eu vi poucas pessoas trabalhando essa questão psicanalítica. Então, como psicanalista, eu vou te trazer esse viés aqui no Vale Analisar, esse viés mais psicanalítico da série, individualizando os personagens, não só trabalhando a série como um todo e todas as discussões que ela abre, porque ela abre um leque vastíssimo para várias discussões, mas não só para isso, a gente começa a discutir então cada um dos personagens. Então, fica aqui porque a gente vai ter uma série bem longa. Você vai encontrar todos os outros vídeos na sequência, na playlist que vai ser disponibilizada aqui no canal. Se inscreve no canal, já curte esse vídeo, porque realmente você vai ter um pensamento diferente. Se não assistiu, por favor, assista. Eu vou evitar dar muitos spoilers, mas vai ter spoiler, porque a gente vai trabalhar a beleza, né? A inteireza de cada personagem, tá bom? Então, a Ruptura, ela é uma série de ficção científica e ela gira em de um experimento radical, onde os participantes eles são divididos em duas vidas distintas. Sim, senhoras e senhores, a gente está falando de duas vidas. Então, é o mesmo corpo habitando duas vidas distintas. Ora, a pessoa tá dividida, tá lá no trabalho. Me lembra muito aquele ditado de mãe, de vó, lembra de antigamente que falava assim: da porta para dentro eu sou uma, da porta para fora eu sou outra. Que lê do engano, né? Eis que em 2025 a gente vem e fala: não, não, você é inteira, é composta em toda a sua inteireza, em toda a sua completude. Então não adianta falar que, se eu estiver me divorciando, quando eu estou dentro da empresa, eu sou outra pessoa, eu esqueço aquilo. É mentira. O reflexo de uma noite mal dormida, ele reflete diretamente na produtividade daquele dia que você vai ter pós-noite mal dormida. Então, já foram realizados estudos, já caiu esse tabu de que quando a gente veste um papel, nós somos inteiramente aquele papel, aquele personagem.
Então, eu estou falando aqui dos papéis sociais, né, que a gente assume. Então, se você conversar, se você colocar uma câmera no seu filho adolescente, por exemplo, com os amigos ele é um e dentro de casa ele é outro. Mas só que no íntimo, quando você olha mais perto, na lupa, aquela pessoa, ela é a mesma pessoa, vestindo roupas diferentes e tentando se adequar àquela vestimenta que ela tá. Ou seja, aquele papel social que ela está assumindo naquele momento. Então, com os amigos, ela veste uma roupa de pessoa dos amigos, e com os pais, ela veste outra roupa de pessoa dos pais. Somos assim, somos animais sociais e a gente se adapta aos lugares. Porém, a proposta aqui de ruptura é justamente que você não tenha vida. Que você tenha vida pós-trabalho, que você tenha uma vida completamente dissociada. É uma coisa, outra coisa, é outra coisa. Então, no trabalho você é um, e na vida cotidiana, no seu dia a dia, quando você sai do trabalho, você é outra pessoa, podendo ter personalidades diferentes. Mas quando a gente olha o traço das personalidades, a gente vai ver, e é nesse lugar que a gente vai trabalhar mais profundamente nos próximos episódios, mas a gente vai ver que é justamente quando coloca a lupa, você vê que é, em essência, a mesma pessoa. Porém, ela tem diferenças e tem pudores e despudores que a gente vê que algumas vestimentas, né? Eu estou usando vestimenta para dizer o in e o out, né? Que é o interno e o externo. Vestimentas que ela acaba usando aqui, tá bom? Então, veja, essa discussão que eles fazem em relação a esse experimento é justamente sobre a profundeza das nossas identidades e das nossas liberdades. Até onde vai a teoria, né? Até onde vai o ser humano, até onde vai um grupo de pessoas, se ele está sendo modificado ou levado ou conduzido por regras rígidas, e até onde vai essa pessoa se não há regras tão rígidas assim? E a discussão ética que ele vem debater, que Ruptura traz debatendo também, que dá para a gente trazer pelo viés emocional também, é justamente o que, que eu gostaria de esquecer, ou que traços em mim eu condeno, ou o que em mim não me satisfaz, que eu gostaria de ocultar, de esconder, de fingir que não existe, ou simplesmente de esquecer. Sepultar aquele traço de personalidade que não me agrada e deixá-lo ali somente para ser usado, se é que eu quero que seja usado em determinados momentos. Então, aqui ele vem falar sobre a questão da maternidade, quando as pessoas, as mulheres, a gente já viu, né, que tem personagens aí, alerta de spoiler, tem personagens que usam a ruptura, o programa da ruptura, justamente para ter as dores do parto, para ter a gestação que elas consideram incômoda, e aí elas usam o externo, né? O externo justamente para ter só o lado bom da maternidade, que é os filhinhos bem criados, os filhinhos já acordados, já educados, enfim. É, vem trazendo essa questão, né, da ciência. Será que é viável fazer clones? E aí a gente está falando sobre a possibilidade também dessas pessoas não serem só indivíduos, mas serem clones, também terem projetos para clones também. Apesar da gente já ter percebido que, via de regra, os nossos quatro guerreiros aqui, que são justamente as pessoas que são os personagens principais, essas pessoas, elas não são clones dos seus externos, elas são o próprio externo que fez a ruptura. Então, veja que interessante. A gente já sabe que existem clones, né? Porque a gente viu em determinado episódio que eles usaram figuras de pessoas e robôs diferentes, mas a gente vê que não só clones, mas a própria pessoa mesmo, a ruptura mesmo cerebral, ela foi realizada, ela existe efetivamente. Então aqui eu quero trazer a minha teoria, tá? Enquanto telespectadora, enquanto psicanalista, que a minha teoria é justamente isso. Para a gente pegar o lado, a gente analisar o lado subjetivo de cada indivíduo.
Então, nesse lado subjetivo, como que as pessoas são influenciadas pelas nuances individuais, ou seja, pelas características individuais de cada ser e sua subjetividade que cada um de nós tem, e mais do que isso, como que o viés do inconsciente coletivo, o viés coletivo, ou seja, as regras da sociedade, as regras sociais, interferem, influenciam em como a gente age no nosso dia a dia. O quanto da nossa personalidade ela é explorada no sentido bom da palavra, tá? Então ela é potencializada, o quanto da nossa personalidade é potencializada quando a gente tem um órgão que é opressor, por exemplo. Então a gente vê que a Lumen, internamente, lá para os internos, ela é extremamente opressora, ela é quase ditatorial, inclusive com ações de tortura, porque ela faz tortura com seus internos, né? Como que é essa questão se a gente vive em determinada sociedade? Então, você está aí no grupo, eu usei o exemplo de adolescentes, vamos trazer o exemplo da advocacia, por exemplo. Então, se você é advogado e você trabalha com uma banca elitista, uma banca gourmet, né, da advocacia, ou seja, poucos clientes com honorários grandes, como é que você se comporta quando você vê um advogado que é contencioso de massa, ou seja, aquele advogado que trabalha com 1 milhão de causas na correria, o prazo no último minuto, que é a sua percepção e como que você enxerga o outro e como que você age sendo um advogado de boutique, tendo que trabalhar num escritório de contencioso de massa, a realidade é completamente diferente. Como é que você age e como é que você explora a sua própria personalidade nesses lugares para se adequar, para caber nesses lugares, para pertencer e para influenciar também. Então aqui a gente percebe que o externo e o interno tem muito essa dualidade. Primeiro que quem decide que vai haver a ruptura, teoricamente até agora demonstrado, é o externo. Então, em algum momento, o adulto externo consciente, ele decide que vai fazer a ruptura, porque ele não está aguentando algo emocional internamente, ou porque ele tem que fazer algum, sustentar a família, que é o caso, né, do Dylan, ou porque ele tem que esquecer o luto, superar o luto e não está conseguindo, enfim, o externo decide, né, que ele vai fazer a ruptura porque ele não aguenta ficar 24 horas sendo ele mesmo. Ele precisa ter um momento de espaço, um momento de refresco, um momento de morte, porque é quase uma morte, né? Porque ele não fisicamente ele tá lá embaixo, mas conscientemente ele não existe naquele período que ele está lá embaixo, né? Que ele está nos escritórios da Luma, que ele passa pelo elevador. E aí a gente tem essa dualidade entre o consciente e o inconsciente. Quando a gente começa a ver a Helen e toda a transformação que ela tem, principalmente quando a gente descobre, aí vem o alerta de spoiler novamente, quando a gente descobre que a Helen é a dona, né, é a Nepo Baby da Luman, eis que a gente começa a entrar nesse conflito, porque a gente começa a torcer pelo interno da Helen, justamente aquela pessoa que é doce, que é meiga, que fez o interno do Mark, se apaixonar por ela, né? Porque não é nessa altura não dá para negar que ele esteja envolvido com ela, que ele esteja apaixonado por ela. Aí a pergunta que fica, como é que a nossa consciência lida com isso, com esses conflitos internos? E como é que a gente trabalha com os nossos inconscientes? Aqui na ruptura, e nessa série eu vou trazer para você essa análise, eu acredito que os internos são muito o reflexo do inconsciente. O quanto que a gente autoriza o inconsciente a existir e o nosso inconsciente a fazer modulações na nossa vida própria
própria, na nossa vida efetiva. Então é muito interessante. Eu espero que você tenha gostado desse primeiro episódio, porque vem aqui nos próximos, curte, comenta, me deixa saber aqui qual foi o episódio que tirou você do ar, né? Que tirou sua respiração. Você faria um processo de ruptura se fosse possível? Eu também quero saber. Vamos prosear aqui nos comentários. Se inscreve, já compartilha com os colegas, tá bom? Até a próxima! Tchau! Reverbera comigo.